finalizando aqui esse tópico, não avarento. Não o quê? Avarento. Olha o que diz a Bíblia, Êxodo 18, verso 21. Não avarento. O obreiro não pode ser avarento. A mesma questão de escolha. Quando Jetro aconselhou Moisés, Moisés não estava aguentando mais o peso da responsabilidade. Ele estava levando o cargo sozinho. Aí veio Jetro, sogro, um sapiente homem, e um conselho maravilhoso. Chega para Moisés e diz: olha, tu dentre todo o povo, procura homens capazes. Homem o quê? Capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Primeiro, que aborreçam a avareza. Quer ver o pastor ter problema na igreja? É quando consagra um avarento. Porque coitado do pastor, está se morrando lá para ver se o povo se conscientiza e começa a dar dízimo para ajudar a igreja. Não é dízimo para enriquecer pastor. É fácil de conhecer um pastor mercenário, mas você vê numa igreja como a nossa, o pastor está lá lutando, até para pintar a igreja ele tem dificuldade, para pagar o aluguel. Aí o pastor está lá lutando com as ovelhas: irmão, traz o dízimo do Senhor. Aí ele fazendo rodinha: o dízimo é coisa do Velho Testamento. Ah, desgraçado. Pastor está lutando para conscientizar a igreja e ele está trabalhando contra o pastor. Mas sabe o que é isso? Avarento. Avarento. Ele foi consagrado, ele foi chamado para ser um obreiro, para estar ao lado do pastor, ladeado com o pastor, ajudando não somente nas pregações, nos trabalhos da igreja, mas também ajudando para o pastor administrar bem a igreja. Aí o pastor está lutando para conscientizar o povo, para contribuir, mas ele é um avarento. Pastor pede muito dinheiro nessa igreja. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Então, que aborreçam a avareza e põe sobre eles por maiorais de 1000, de 100, de 50, e tem aqueles cuja capacidade é um pouco menor, para 10, para administrar 10. Mas o que me chama a atenção aqui, irmão, é esta palavra, que aborreçam a avareza. Olha o que Paulo diz lá, 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 4 ao 11. É bem conhecida essa leitura. É soberbo e nada sabe. Isso vem falando do avarento. Você pode ler lá no contexto. Delira acerca de questões de contendas e palavra. Que mais? Das quais nasce inveja, porfia, blasfêmia, ruins suspeita. Verso seguinte: contendas de homens corruptos de conhecimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, você está sendo abençoado por Deus na área financeira. Não seja ambicioso, ambicionando coisas altas. Acomodai-vos às humildes. Você tem o suficiente. Para que se materializar? Você se tornar servo do materialismo, deixar que o mundo material tome conta de você. Tem gente que acha que ele não dando dízimo na igreja, Carminha, ele vai se enriquecer com esses 10% que ele está. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, libera isto e você vai ver a liberação de Deus para você, como Deus vai te fazer prosperar, crescer, porque Deus vai ver que o teu coração está na obra. Você está ajudando o seu pastor. Quando você está entregando o dízimo, você está ajudando o seu pastor a pagar o aluguel, está ajudando o seu pastor a reformar a igreja, está ajudando o seu pastor a fazer uma manutenção nos aparelhos de ar-condicionado. Você está ajudando. Agora, quando você se omite,
Primeiro, você não é um obreiro. Você é um intruso. Foi ajudado pelo seu pastor, mas você não reconhece nada que o teu pastor faz por você. Está escrito: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Aí diz, tendo porém o sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas olha aqueles que querem enriquecer, o que acontece. Mas os que querem serem ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e na ruína. Ou seja, você pensa que vai entesourar esse dinheiro e que vai ficar rico com ele, vai ser para sua própria perda. Porque a Bíblia diz que a alma generosa engordará, mas aquele que retém, ele perde. Então não adianta você dizer: eu não vou dar dízimo porque eu tenho que guardar, armazenar, eu tenho que entesourar, eu tenho que colocar na poupança. Aí você não ajuda a sua igreja, que ora por você, o seu pastor que te ajuda, o seu pastor que te sustenta na oração, o seu pastor que te aconselha. Tá? Quando você está aí em crise, no casamento, na família, quem te ajuda? É o pastor. Agora o pastor precisa de você para que você seja um dizimista fiel. E não é dizimista, um mês dá dízimo, outro mês não dá. Mas será que ele não ganhou esse mês? Está trabalhando? Trabalhou. Mas o que é isso? Ele se embaraça lá, gasta mais do que devia. Aí um mês paga dízimo, outro mês não paga. Outro mês ajuda a igreja, outro mês não. Irmão, infidelidade. Infidelidade. E aí começa a pegar alguns vídeos aí, porque hoje tem gente aí, tem uns fariseus aí, que produz alguns vídeos que é contra dízimo. Até a Rose esse dia falou sobre isso, para querer enganar o povo de Deus. Se eu der um estudo para vocês aqui, eu vou mostrar lá do livro do Gênesis, aonde Abraão viveu, que não tinha lei. E a Bíblia diz, lá no capítulo 14, que Abraão ele viveu antes da lei, e ele pagou dízimo para Melquisedeque.